Então, para saber quais são as causas, os tratamentos desses transtornos, que também afetam os meninos, eu estou recebendo aqui o doutor Rodrigo Ramos. Tudo bem, doutor? Como vai? Prazer em receber. Tudo ótimo, prazer é meu. Revê-lo aqui. Ele é médico psiquiatra e hoje vai falar sobre isso. No Hospital das Clínicas, em São Paulo, existe até o, né? Isso, um ambulatório especializado nisso, laboratório né? especializado. Nós temos também na Unifesp, Santa Casa, porque é uma coisa... É um problema muito grande, né? Muito grande. Vamos dizer assim, entre as doenças, como você citou, a anorexia, nós temos a doença de maior mortalidade na psiquiatria. 20% dos pacientes anoréxicos chegam geralmente à morte. E a pessoa nunca se enxerga magra? O paciente anoréxico, muitas vezes, na maioria das vezes, ele se enxerga absolutamente gordo. E às vezes você olha, ele tá pele e osso. Com os ossos aparecendo, né? Com os ossos aparecendo, mas a percepção que ele tem dele, associada com uma sensação de perfeccionismo, faz ele pensar, não tá bom ainda. Mas o quê? Por quê? Então, normalmente isso é menina, né, desenvolve geralmente isso. Menina, né? Isso tem alguns fatores, né? Tem os fatores biológicos, que está relacionado a neurotransmissores cerebrais, por exemplo, serotonina, dopamina, mas tem a questão social que é muito importante. Hoje em dia a gente vive a ditadura da magreza, da beleza, e veja como isso pega muito mais as mulheres. Tem um estudo de 96, já tem um tempinho, muito interessante, que eles fazem um apanhado geral das pessoas que aparecem na televisão. E quando eles veem as pessoas com sobrepeso, os homens, eles aparecem 5 vezes mais na televisão com sobrepeso do que as mulheres. As mulheres só aparecem as magras. Isso parece que a mídia está dizendo, olha, mulher, você é importante que seja magra. Agora, o homem pode ter cabelo homem pode branco, ter a barriguinha, barriga, que normalmente significa status, virilidade, homem com poder aquisitivo exatamente. Melhor, né, maior. É um absurdo. Um absurdo. Isso tem mudado. Mas isso é isso que eu... Quando a gente vê, por exemplo, o filme do Aquaman... graças a Deus, né? Você vê o filme do Aquaman, que o cara com o abdômen absolutamente desenhado, os homens já estão na academia desesperados. Então nós estamos mudando essa dinâmica, né? Mas é uma dificuldade. Tem muito menino viciado, viu? Muito. Anabolizantes, por exemplo. Anabolizantes, diuréticos, diuréticos, né? Laxantes. O menino normalmente vai para essa vertente. Exatamente. Né? A menina, ela tende a ir mais para a questão da purgação, né, de provocar o vômito, e o homem vai para essa questão. Porque a mulher, ela tem que ser menor, ela tem que ser magra, segundo esse padrão que ela coloca na cabeça. Os homens têm que ser grandes. Eles querem, geralmente, tem uma pesquisa mostrando que os homens querem 13 quilos a mais de músculo, porque senão eles não tá bem. Mas é só músculo que eles querem. Só músculo. Porque quando se sentem também mais gordinhos... Nossa, o que eu conheço de menino com esse tipo de problema, eu acho que você também, se parar pra pensar, vai ver por aí. E às vezes a mãe tão preocupada com a menina, esquece do garoto. Esquece do menino. E o menino tá lá num sofrimento incrível, se achando fraquinho. Ou usando muito anabolizante, o que é um risco, ou usando também só para emagrecer. Exatamente. E é muito curioso. Esses pacientes, acontece de vir no consultório uma jamanta, aquele paciente gigante, que ele fala, eu queria crescer um pouco, eu sou muito pequeno. Eles não enxergam. Mas vocês já notaram que essas pessoas crescem só em cima? Você já viu um menino desse de short? É horrível. Mas você vê que é totalmente da perversão, né? Numa praia, não que a gente vai na praia para reparar, mas todo mundo repara. Aparece nos olhos. Só eu, todo mundo repara, na piscina e tal. Porque aqui eles são super fortes. Aí, embaixo, as pernas finas, assim, horrível. Você vê que a percepção corporal tá totalmente errada. Ele não faz o exercício por completo, tudo, e fica totalmente... E toma essas bombas, só cresce em só cima. Em cima, E aí fica assim, parece um franguinho. E aqui um baita frango, sabe? Exatamente, assim, um pernil em cima e um franguinho embaixo. Tá errado, aí fica feio, eu acho. Agora, o que fazer? A mãe consegue perceber quando, por exemplo, a filha tem bulimia? É muito difícil. Porque a bulimia, ela come, né? Ela come, ela tem o peso normal. O que diferencia basicamente a bulimia da anorexia? Porque também nós temos o comportamento de purgação, de vômitos na anorexia. O que diferencia os dois é o peso do corpo, aquilo que a gente chama de índice de massa corpórea. Que você faz um cálculo do peso dividido pela altura ao quadrado. Quando se nós temos um IMC abaixo de 17, nós estamos diante de um quadro de anorexia. Se tiver acima, bulimia. Na anorexia é fácil, você vai vendo a sua filha ou filho emagrecer. A bulimia, muitas vezes, a pessoa come, ela
vomita, mas ela tem episódios de compulsão alimentar. Então, quando come também é capaz de comer um bolo inteiro. Muito, e ela se esconde e manda ver, come muito. Então, na bulimia, nós temos uma compulsão alimentar seguida de um hábito de purgação. Mas isso deve fazer muito mal para a saúde. Muito mal para a saúde. Até porque não emagrece. As pessoas têm a fantasia de que isso emagrece. 50% do que ela comeu é absorvido. Então, continua fazendo. E ela tem uma coisa muito curiosa, porque a gente tem um crescimento das glândulas salivares. Então, o rosto da bulímica, ele fica mais rechonchudo. Ué, curiosamente. É mesmo? E essas pessoas vão sofrendo mais de fissura pela comida. Então, curiosamente, elas ganham peso, elas não perdem o peso. Então elas estão... E aí deve dar o desespero, né? Desespero. Toda vez que você vê a balança aumentando, elas entram em desespero. Porque isso está relacionado também a questões psicológicas. As pessoas com transtorno alimentar têm a sensação de que não são aceitas em uma outra condição que não seja diante da magreza. Agora, isso não pode estar relacionado à primeira infância, apelidos que a criança que é gordinha leva. A criança que é gordinha é chamada de baleia, paga 2 vezes a perua porque você vale por 2. Exato. E às vezes, infelizmente, em qualquer lugar que você vai, essa criança sofre. Porque você vai numa loja, olha uma roupa e fala, tem pra ela. Pra ela não. Mas não é pra ela não. Aquilo acaba com a criança. Vai a entrando... família é maldosa muitas vezes. Às Fica vezes falando, a família... nossa, fulaninha, mas você tá gorda, mas você come. Exatamente. Às vezes a família é porta-voz dessa cobrança social. Isso é horrível. Então, horrível. Isso você leva a pessoa a se achar muito menos importante. Então, ela pode já cria na ali? cabeça... Começa ali, não só pode, como começa. É ali que está o problema. A gente vê nas famílias, geralmente as filhas de bulímicas ou anoréxicas, tem também a compulsão alimentar, que a pessoa come só exagerado e não perde peso. A mãe, geralmente, é aquelas figuras que tentam emagrecer toda hora. O pai é uma figura que protege demais, mas fica toda hora. Você engordou, você comeu. Então fica um clima na casa que faz com que a pessoa já comece a entender. Eu preciso emagrecer a qualquer custo. Olha, doutora, eu vendo produto para emagrecer aqui. Mas eu falo quase sempre, eu digo, se você tá gordinha, tá feliz, tá bem de saúde, eu acho que quem trabalha comigo já me ouviu falando isso algumas vezes, fique assim. Exatamente. A forma... O problema de emagrecer é quando essa obesidade faz mal, e ela faz mal, muitas vezes. Se tá te fazendo mal, você tem que procurar ajuda para emagrecer, mas não emagrecer para ficar bonita para os outros. Claro, a gente não pode defender a obesidade. Você vê que você fala desses programas, mas você também mostra coisas deliciosas para fazer. Sim. Que a gente fica comendo com os olhos, né? É verdade. Então, mas isso é a vida normal. Né? É importante saber que os artistas, as pessoas da mídia, têm uma vida normal. Lógico, tenham cuidado com o peso. Mas, às vezes, a gente dá uma escapada. Isso é normal, isso vai fazer você saudável. As pessoas precisam entender isso. Isso tem que ser cada vez mais conversado e internalizado. Entendeu? Para a pessoa ter uma vida normal e uma rotina alimentar tranquila. Chega, né? De ditadura da é. beleza através da magreza. Olha, gente, eu vou dizer a verdade, não existe... Se o teu marido tá olhando aquela gostosa lá na revista, que saiu lá na revista, às vezes nem é tão, você sabe, não é? Porque hoje em dia, através de Photoshop, você arruma tudo, você aumenta bumbum, você aumenta peito, você diminui, você afina a cintura, você tira a ruga. Sim. O negócio é tete a tete você ver essa pessoa. Olha, eu cansei de entrevistar a capa de Playboy que não era nada daquilo. Sim. Que eu falava, o quê? Essa? Juro! Porque era outra pessoa. Aquela Lady Gaga... É uma propaganda enganosa. A Lady Gaga, ela teve bulimia na adolescência. E ela falava, gente, tudo que vocês estão vendo é com Photoshop, né? A gente teve o problema recente da atriz Bruna Marquezine, que foi ótimo ela dizer, porque ela faz as meninas se sentirem encorajadas de conversar, de como as pessoas ficam cobrando e a pessoa entra numa loucura, vamos chamar assim. A esposa do... Life, né? Como é que é o nome dele? Thiago. Isso. Que escreveu um livro, aliás, estava louca para conversar com ela. Porque ela ajudou muitas meninas, com certeza, falando isso e o que ela sofria. Porque essa pessoa não sofre? De que forma? A mãe, muito. O pai, quem tá junto, o namorado. Como ajudar essas meninas? Porque muitas morrem, gente. Nós estamos falando aqui de doenças. Não tem o que fazer. Tem que procurar um tratamento multidisciplinar. E é psiquiátrico? Psiquiatra, psicólogo e nutricionista. Porque tem que ser feito um planejamento alimentar adequado. A família é curioso porque no começo ela incentiva a magreza, mas depois que passa do ponto ela fica extremamente irritada, às vezes bate. Como você não vai comer? Porque você faz a comida e a pessoa não quer comer de jeito nenhum.
Então a família tem que ter uma paciência e entender. É um problema que tem tratamento, o tratamento às vezes não é curto, é longo, mas a gente tem respostas positivas. A pessoa consegue ter uma sobrevida e lidar bem com a comida. E se trata o quê? Medicamentoso, então? Medicamentoso e psicoterapia. O mais forte é a psicoterapia. Os medicamentos, a gente não tem grandes medicamentos consagrados, tem bastante que ajuda, mas assim, é a combinação dos dois, junto com exercícios físicos, junto com você trocar hábitos de prazer, sair mais, fazer mais amizades, não colocar todo o foco na beleza, isso ajuda demais. Isso a psicoterapia, nutricionista, preparador físico fazem. Então, assim, é um tratamento multidisciplinar, mas que a gente tem uma resposta positiva. E às vezes eu fico boba, né? Como uma coisa que acontece na infância marca essa pessoa, esse ser, pro resto da vida. Toda a personalidade da pessoa é montada, as bases da personalidade, até ela ter 3 anos de idade. Nossa, então, e quantos anos essa pessoa... Nossa, terminou 3 anos, você já é quem você é. A sua personalidade já está totalmente desenhada. Então a infância é uma dos total. Pais, né? Tanto que quando a gente pega pessoas que sofreram algum grau de abuso infantil, é quase certo que ela vai desenvolver quadro depressivo futuro, transtorno alimentar. Isso acontece muito. A infância realmente é o principal momento. E eu acho assim que um problema grande é a mulher estar trabalhando muito fora hoje, até para ajudar, não é só porque quer seguir carreira, esquece. Com certeza não. Precisa ajudar no orçamento do lar, a vida está muito difícil. Algumas até, se perguntar, francamente, gostariam de estar em casa ao lado dos filhos, mas não é possível. E... às vezes não chegam nem a perceber esse grito de socorro, né? Sim, muitas vezes. É o jeito que a dinâmica social hoje tá acontecendo é um pouco desfavorável para a família e para essa união, né? De você conseguir olhar o seu filho, qual é a angústia dele. Por isso que nós temos cada vez mais adolescentes deprimidos, casos difíceis, né, da saúde mental do adolescente, porque se vivencia essa experiência mesmo. É muito complicado, né? E outra, além disso, essa mulher que saiu para trabalhar se sente muito culpada, o pai muitas vezes não tem como dar o suporte porque também está trabalhando, é complicado. É teu. Tô vendo ali, Rodrigo Ramos. Aí assalta a geladeira à noite. Isso é um outro problema alimentar, chama-se síndrome do comer noturno. Muitas pessoas têm. 27%, 30% dos pacientes com obesidade mórbida, aquela com alto índice de massa corpórea, tem isso. Que é o quê? Você tem uma anorexia de manhã, ou seja, você não tem fome, não necessariamente uma anorexia difícil, mas depois das 20 horas começa a comer. Tem dificuldade de pegar no sono, quando pega acorda para comer. Jura? E mas todo fica dia? Todos os dias. 80% das calorias ingeridas por essa pessoa acontecem no período noturno. A gente tem um ganho de peso quando a pessoa acorda de manhã, a mulher acorda, vai lá no geladeiro, não tem nada. Não tem nada, acabou tudo. Fez a comida para outro dia, não tem mais nada. Não tem mais nada. E aí fica preparando para o dia seguinte. E só acontece à noite? Só acontece à noite, depois das 20 horas. E nós temos também a compulsão alimentar, né? Que é uma coisa que acontece com muitas pessoas, que é aquela coisa de você comer demais e depois sentir uma culpa impressionante, do tipo, eu não tenho valor, eu sou gordo, eu sou uma gorda, por que eu fiz isso? Eu costumo dizer, fica aqui um anjinho do pau oco falando, vai comer, e fica um diabo aqui dizendo, mas você é uma desgraça, como é que você comeu desse jeito? Não. E a pessoa experimenta uma angústia muito difícil, além de ganhar muito peso. Isso pode levar ao suicídio? Pode levar. A anorexia, cerca desses 20% que eu falei que levam à morte, cerca de 10, 15% morrem por suicídio. Esse assunto mexe muito comigo porque a gente lê, a gente sabe, toda, né, doutora? A gente, não sei, vive num mundo muito de informações e fica sabendo de muita coisa. E quantas meninas morrem? Nossa. Quantos relatos a gente tem? Ou de suicídio ou de morte mesmo, por falta de nutrientes, de problemas, né? Que acaba tendo tanto a anoréxica como a bulímica ou dessas síndromes todas. E desse brigar na cabeça, onde a gente teve aquele caso horrível em Campinas e a gente fica se perguntando, o que está acontecendo com a cabeça do homem, né? Uma pessoa você vê assim como uma figura normal e que tem coragem de entrar numa igreja e sair matando, atirando as pessoas. Então, quer dizer, a cabeça da pessoa... totalmente fora disso. Não, é algo poderoso. Se você põe uma coisa na cabeça e se essa pessoa pôs alguma coisa na cabeça...
Geralmente são problemas de personalidade. Acaba se matando, acaba matando o outro, é muito triste, geralmente né? são problemas de personalidade, como teve em Columbine, no Realengo, que as pessoas entram, atiram e depois se matam, né? É uma fúria de um grupo que geralmente esquizoide, a gente chama. O que você aconselha para os pais que estão assistindo o programa? O que dizer para esses adolescentes que estão com essa cabeça tão conturbada entre a culpa e a vontade? Duas coisas são muito importantes. Primeiro, por parte do adolescente, conversa sobre o que você está sentindo. Conversa principalmente com os pais, procura os pais, diga o que você está sentindo, qual é a angústia, você está com medo de quê, o que está acontecendo na escola, você está com medo, você quer perder peso, por qual razão, conversa. E os pais, sejam muito acolhedores. Muitas vezes os pais até são, mas às vezes não percebem a dinâmica do problema, mas seja acolhedor. Tem que ter tratamento. Recebe, exatamente, leva, porque essa coisa de, não vou levar para o psiquiatra porque ele não é louco, isso é bobagem, leva para o psiquiatra, leva para o psicólogo, que nós temos tratamento hoje em dia para angústias. Né? O Chico, por exemplo, é uma história tristíssima, né? Com certeza ele não teve responsabilidade sobre isso, né? Mas ele vai viver com uma dor enorme de, poxa, o que eu poderia ter feito, o que eu poderia... É muito difícil. É que é o que acontece com os pais todo sempre, mundo, né? É uma morte devastadora. É muito triste. Então, ajude, procure, fique de olho, tá? E não deixe passar, não. Às vezes o adolescente não quer, mas insista com o tratamento, porque é só assim para sair dessa. Doutor, eu queria agradecer muitíssimo sua presença aqui no programa Assunto dos Mais Importantes. Doutor Rodrigo Ramos, ele é médico psiquiatra, fazendo a gente pensar nessa tarde aí. www.rodrigoramos, tudo junto, MD. Não é? .com.br, tá no vídeo, ou ainda rodrigo@rodrigoramos.md.com.br para você mandar um e-mail pro doutor. Obrigado, Feliz Natal. Muito obrigado, Feliz Natal, tudo de bom. Muito obrigada por ter vindo, tá?